Vocês, sejam também todos muito bem-vindos. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né? Sintam-se na casa do Pai de vocês, porque essa é, de fato, a casa do nosso Pai, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17, amém? Essa noite nós vamos trabalhar um pouquinho dentro desse contexto, né? Embora o que eu queira falar aqui não envolve diretamente o contexto em si, né? E eu sei que os pregadores, eles estão todos aí, né? O pastor está pegando todos os textos nossos, né? Aleluia. Fica tranquilo, Deus vai preparar tudo, né? E vai dar tudo certo, amém? Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17, amém? Então eu vou trabalhar aqui na Nova Versão Internacional. Ele diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez eu reconheço que o Senhor é a videira verdadeira e eu sou apenas um ramo dessa videira. E sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. O Senhor também diz na tua palavra que o Senhor nos deixou o teu Espírito, o Espírito da verdade, que nos guiará e nos instruirá pelo caminho que nós devemos seguir. Então, Pai, nesta noite, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu seja um ramo nas tuas mãos, pelo qual o Senhor falará com a tua igreja. Senhor, eu me diminuo, Pai, porque eu olho para a minha vida e eu não vejo nela capacidade nenhuma. Se eu estou aqui nesta noite, é pela misericórdia do Senhor. E eu te agradeço pela oportunidade de proclamar as boas novas do teu Evangelho. E eu peço ao Senhor humildemente nesta noite, como um dia o Senhor usou aquela mula, me usa nesta noite, neste altar, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, todo crédito pertence ao Senhor, porque é pelo Senhor, através do Senhor e para o Senhor que são todas as coisas, Pai. De nós mesmos, nós não temos nada. E que nessa noite, à medida em que eu for falando, o teu Espírito possa penetrar em cada coração e testificar cada uma dessas palavras em cada um desses corações. Que nós sejamos confrontados pela tua palavra. Que nós possamos nessa noite sair daqui mais uma vez em conflito conosco, para que haja mudanças na nossa vida. Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos compreender com clareza a tua palavra nesta noite. Eu desde já repreendo toda a intervenção diabólica, toda a intervenção satânica neste lugar, que de alguma forma vai tentar roubar essa semente, que de alguma forma vai tentar, com as preocupações, com os pensamentos, tirar essas pessoas do foco da tua palavra. Que nesse momento calem-se todas as vozes, em nome de Jesus, e só a voz do Senhor fale neste lugar. E essa voz, Deus, ela não permaneça só aqui dentro dessas quatro paredes, mas ela possa entrar em cada lar que está nos ouvindo agora, e atingir cada coração, cada família que está nos ouvindo agora. Assim eu te peço, também assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, Pai, amém, Deus, glória a Deus, amém, queridos, podem se assentar, por gentileza.
nós ainda vamos continuar falando, né, sobre remir o tempo, ou aproveitar o tempo, né? Para os que estão nos visitando, durante o mês nós escolhemos um tema, Deus nos dá um tema, e nós trabalhamos o mês todo dentro desse tema, e nesse mês o tema é remir o tempo, ou aproveitar o nosso tempo, amém? Na quarta-feira, eu ministrei aqui uma palavra, falando sobre o tempo Cronos, né? E é interessante, porque algumas pessoas entraram depois em contato comigo, e elas estavam meio que até bravas comigo, por tudo aquilo que foi dito aqui, e eu amo receber mensagens desse tipo, porque a ideia é exatamente essa, é que você fique revoltado comigo, né? Porque quando você está revoltado comigo, é sinal que Deus está cutucando você aí, aonde precisa ser cutucado, né? E depois que eu recebi essas mensagens, eu tenho também o hábito, né, de ouvir novamente as ministrações. Então eu fui lá ouvir a ministração, e eu fiquei muito impactado com o amor, a misericórdia, a graça de Deus conosco, nos trazendo ensinamentos como esses, querido, em tempos como esse que nós estamos vivendo. Sabe, um Deus tão generoso, um Deus tão gracioso, que faz com que nós paremos a nossa vida para ouvirmos e adquirirmos sabedoria para vivermos a nossa vida aqui nessa terra, enquanto há tempo para nós vivermos, né? Então eu fico impressionado como o nosso Deus, ele é gentil, amoroso e preocupado com seus filhos, amém? E também no sábado passado nós iniciamos aqui, né, eu iniciei um ciclo de mensagens falando sobre remir o tempo, ou aproveitar o tempo, e eu quero ao longo desse mês bater nessa tecla, porque para mim a base de tudo está aqui nisso, né? E eu trouxe 3 verdades no sábado passado, que eu falei com os irmãos, né, que são muito importantes quando nós falamos sobre tempo. Quando nós tratamos desse assunto tempo, essas 3 verdades, elas são extremamente importantes na nossa vida. E eu queria perguntar a você, quais são essas 3 verdades? Quais são? Brevidade da vida, ouvi aí. Certeza da morte. E a revelação da eternidade, amém? Não se esqueça disso. Essas 3 coisas, elas precisam ser cada vez mais verdadeiras dentro de nós. A brevidade da nossa vida, a certeza de uma morte e a revelação da eternidade para cada um de nós, para que a gente possa cada dia mais nos desprendermos desse mundo e estarmos preocupados com aquilo que há de vir, que é a eternidade com o nosso Deus, amém? Quem não tem a revelação da eternidade, perde o seu tempo, investe o seu tempo em coisas passageiras, temporais, e não naquilo que é eterno. Não invista o seu tempo naquilo que é passageiro, mas invista o seu tempo naquilo que é eterno. Preste atenção, tome cuidado, porque muitos de nós gastamos muito do nosso tempo naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, e não investimos naquilo que é eterno. E o Senhor tem nos chamado, né, chamado a nossa atenção para isso, para olharmos para a eternidade e buscarmos em Deus a revelação dessa eternidade, para que possamos então tirarmos toda a nossa visão daqui e olharmos para lá, para onde é a nossa eternidade, aonde nós passaremos, né, a nossa eternidade com o Senhor. Mas nessa noite eu quero falar sobre algumas outras coisas, né, que eu até Deus, ele nos surpreende, né? Eu tinha em mente algo para ministrar, e eu já estava com isso meio que escrito, já rascunhado, mas Deus, ele faz do jeito que ele quer e da maneira que ele quer, e hoje eu estava ali meditando um pouco na palavra, né? Antes de escrever definitivamente o que ia ser ministrado,
e Deus ele colocou algumas mudanças, né? E eu creio que é para realmente nos trazer um impacto quando envolve o tempo, amém? E quando nós olhamos para esse texto de Efésios, né, no capítulo 5, se nós olharmos para o contexto todo, para o capítulo todo, né, nós estamos pegando aqui alguns versículos de um capítulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava tratando ali com aqueles irmãos de Éfeso, e ali havia muitas coisas que estavam acontecendo, né? E eu não tenho tempo para nós lermos o capítulo inteiro, mas depois eu até te aconselho a ler na tua casa, né? Para você ver que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo correções em cima de correções para esses irmãos, e aí ele chega exatamente nesse versículo 15, 16 e 17, e aí é onde ele fala, né? Não façam, não hajam, não vivam como os insensatos, né? Então ele estava falando com insensatos, com pessoas que estavam agindo com insensatez, porque ele fala muito claramente no versículo 15: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu quero explanar aqui alguma coisinha para você, para nós chegarmos aonde eu preciso chegar nessa noite. Então vamos começar, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Querido, antigamente, o lugar mais rápido que o homem podia chegar era o lugar mais rápido que um cavalo podia chegar. Antigamente era assim. O lugar mais rápido que um homem conseguia chegar era o lugar mais rápido que um cavalo conseguiria chegar. Anos depois, vem o homem e ele cria o motor. E junto com o motor, ele cria o veículo. E esse veículo leva o homem a chegar ainda mais rápido ao seu destino. Então ele andava antes com um cavalo, e agora ele deixa o cavalo e ele entra. Antes você andava com um cavalo, e o homem criou um motor que tem vários cavalos, que vão te levar muito mais rápido para um determinado lugar. Então, ou seja, com isso o homem passou a ganhar mais tempo. E um pouco mais adiante, alguém teve a brilhante ideia de dizer assim: mas se nós continuarmos andando pela terra, nós ainda vamos ter muito, nós vamos gastar muito tempo. Então vamos criar algo que nos leve pelo ar. E aí criaram-se então os aviões. E o homem passou então a ir de um lugar para o outro, mais rápido ainda, mais velozmente ainda, não só de um lugar para o outro, mas como de um país para o outro, de uma forma muito mais veloz, muito mais rápida, ganhando-se muito mais tempo, né? Tudo isso foi criado para que o homem ganhasse tempo. Mas acredite, o ser humano, depois de tudo isso, ainda continua sem tempo. Depois de todas essas criações, o homem também criou a tecnologia. E a tecnologia, ela veio para nos levar a vivermos numa nova era. Imagina você quando você... Eu creio que nós não chegamos nessa, né? Talvez alguns aqui, os mais veteranos ali, chegaram no telegrama, alguma coisa assim, né? Eu cheguei até a mandar um telegrama já na minha vida, né? Mas isso aí está muito lá para trás. Mas imagina você escrever uma carta e alguém pegar essa carta e levar até aquela pessoa fisicamente e deixar essa carta lá. Não, o homem foi criando tecnologias que você escreve aqui e o outro recebe do outro lado do mundo essa carta em uma questão de piscar de olhos. A tecnologia veio trazendo ferramentas em cima de ferramentas.
né? Falamos sobre isso na quarta-feira. Você quer aprender a gerenciar o seu tempo? Você vai procurar na internet e você vai encontrar inúmeras ferramentas de gerenciamento de tempo, que são muito boas. Tudo isso foi criado para quê? Para economizarmos tempo, ou para nós ganharmos tempo. Mas acredite, o ser humano ainda continua sem o bendito do tempo. Se você perguntar para qualquer pessoa, como é que você está? Você conseguiu? Rapaz, eu estou sem tempo. Esse é o bordão, né? Esse é o que rola em todo lugar. Você fez tal coisa? Como, cara? Não deu tempo, não deu tempo. E eu estou sem tempo. E o tempo? Mas você vai fazer assim, mas cara, não tem tempo. E o tempo, e o tempo, e o tempo, né? Então, diante dessa situação, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá no versículo 20, no versículo 17. Aí de Efésios mesmo, ele fala assim, ó: portanto, não sejam insensatos. Aí ele vem com algo muito importante. Ele fala assim: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um alerta para os irmãos de Éfeso. Mas eu creio que ele também está dando um alerta para os irmãos da primeira aliança. Esse mesmo alerta que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja de Éfeso, é o mesmo alerta que ele está dando para os irmãos da primeira aliança. Serve para nós, para mim e para você, amém, queridos? E a pergunta é: qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor, né? Porque esse é o desafio. Ele está dizendo ali, ó: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu queria usar algumas bases bíblicas aqui, começando por 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Esse aqui só na NTLH, Ellen. Só esse na NTLH. Ele diz assim, olha só: pois Deus quer que vocês, meu irmão, pois Deus quer que quem? Diga eu. Fala assim, Deus está falando comigo. Deus não está falando com a igreja de Éfeso. Ele já falou com a igreja de Éfeso. Agora ele está falando com quem? Diga, é comigo. É comigo. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Vivam como escravos de Deus. Olha um outro texto que eu quero compartilhar com você. Lá em Mateus 22, do 37 até o 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Agora um terceiro texto para nós, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer
a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a vontade do Senhor para nós, queridos? Para mim, a vontade do Senhor para nós se encontra aí, nessas 3 bases bíblicas que eu acabei de te entregar. Obviamente que eu poderia colocar algumas outras, mas quando eu coloco, por exemplo, um versículo que diz de me tornar escravo do Senhor, a oração, o relacionamento com Deus, tudo isso são coisas que eu diria que são muito mais básicas do que qualquer outra coisa na vida de um cristão. Então eu já estou falando aqui de algo um pouco acima do básico que um cristão tem que viver, que é uma vida de leitura, de jejum, e de oração, o tripé que mantém um cristão de pé, amém? Então, para mim, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Agora, nós precisamos colocar essa vontade de Deus em prática. Nós precisamos colocar essa vontade de Deus para acontecer nas nossas vidas, porque Deus está nos pedindo. Ele está dizendo para mim e para você: portanto, vão e façam discípulos. E Ele não coloca ali classificação nenhuma, para que não haja ali separação de pessoas. Ele não diz: vão pastores, vão obreiros, vão diáconos. Não, Ele diz: vão. E esse vão tem a ver comigo e com você, independente do cargo que nós ocupamos dentro de uma igreja. Não é porque eu sou aqui, ou melhor, porque eu estou aqui, um pastor hoje, que eu não devo ir e fazer discípulos. Não, é para todos nós. É para todos nós, cabe a todos nós. O Senhor está dizendo aqui: ame a mim sobre todas as coisas. E quem ama a Deus acima de tudo, acima do entendimento de tudo, de todas as forças, não é alguém que tem dificuldade para orar, não é alguém que tem dificuldade para jejuar, não é alguém que tem dificuldade para ler a Bíblia. Por isso que eu disse para você que eu poderia colocar inúmeras coisas aqui, mas eu abreviei todas nesses 3 versículos, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus para nós. Mas escute bem, o grande desafio sempre foi esse, e sempre será esse: colocar em prática a vontade de Deus. Esse sempre foi e esse sempre será o desafio. E pastor, por que você está dizendo isso? Exatamente por aquilo que eu falei há dias atrás aqui. Projeta para nós o Salmo 90:12. Muitos aqui já se lembram. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que o salmista está dizendo ali? Senhor, me ajude a contar os meus dias. Senhor, ajude a administrar o meu tempo, para que o meu coração alcance sabedoria. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso, eu não sei. Então esse é o desafio. Eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas como fazer a vontade de Deus se eu não tenho? E irmãos, eu poderia falar inúmeras coisas aqui, Eu imagino, porque nós já somos de uma geração agraciada por Deus, mas vamos pensar na geração dos nossos pais. Eles saíam de casa de manhã, uns pegavam 2 ônibus para chegar no seu serviço, às vezes saía de casa 5 horas para entrar 7 horas no serviço. Outros iam de bicicleta, era longe. Outros iam a pé porque não tinham a bicicleta. Era uma luta tão grande. A maioria de nós hoje entra no nosso carro quando está frio e liga o sonzinho, o ar quente. Em 20 minutos nós já estamos no nosso trabalho. Aquilo que levava 2 horas, nós gastamos 20 minutos. A pergunta é: e o que nós fazemos com essa 1h40 que nos sobra? Continuamos sem tempo. O desafio continua o mesmo. Sempre foi esse
E sempre será esse o nosso problema. É por isso que o salmista ele pede: ensina-nos, Pai, a contarmos os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E irmão, acredite, eu fui contar os nossos dias. O Senhor me fez contar os nossos dias. E eu falei para ele hoje, eu falei: Senhor, mas o senhor acha que tem necessidade disso? Ele falou: não, eu acho não. Eu acho que é melhor você começar a escrever e fazer conta aí, filho. E talvez você olhe para mim e diga assim: mas pastor, nós vamos falar sobre aula de matemática agora? Não, nós não vamos falar sobre aula de matemática. Nós só vamos tomar um choque de realidade. E que eu e você precisamos de um choque de realidade nas nossas vidas. Amém? Agora eu queria ir lá para o Salmo 90, versículo 10. Versículo 10 aí, desse mesmo Salmo. Ele começa dizendo assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o nosso tempo de vida é 70 anos. Aí você volta de novo, alguns aqui, né, os supersticiosos aí e tal: pastor, mas você vai voltar de novo essa ideia? Eu estou orando a Deus por 120 anos, aleluia. Você fica aí falando, né? Acredite você ou não, meu irmão, aquilo que está escrito lá em Gênesis, né, que Deus disse que o homem não viveria até 120 anos. Aquilo que está escrito em Jó, que diz que nós, em Jó 5:1, que diz que nós vamos ser colhidos no tempo certo, como feixes de trigo, em vigor, em pleno vigor. Eu oro todos esses dias, eu oro todos os dias ao Senhor, dizendo isso para Ele: Deus, eu quero viver 120 anos, mas eu quero viver 120 anos com vigor, pregando a Tua palavra nos 4 cantos dessa terra, né? Eu oro. Então não entre nessa: mas o pastor de novo vai falar sobre... Não, mas é o que a Bíblia está dizendo aqui, querido. Ele está dizendo que os anos da nossa vida chegam a 70, e o que passa disso é o quê? Cansaço, fadiga, sofrimento. Então, com base nessa informação, nós vamos fazer algumas continhas. Você que gosta de anotar, anote. Você que depois queira... O meu conselho para você é o seguinte: eu fiz contas aqui superficiais, e pegando uma média, né? Mas eu acredito que se você fizer a da sua vida, você vai se deparar com uma coisa que vai te assustar bem mais do que essa conta que eu fiz aqui. Amém? Então, levando em consideração, com base nisso que nós ouvimos agora, o homem vive 70 anos. Amém? Os 15 primeiros anos de vida são infância e adolescência. Então nós entendemos que a partir dos 15 anos de idade é que um jovem ou uma jovem começa a ter entendimento para decidir as coisas, para fazer escolhas. Por isso que nós entendemos muitas vezes que o batismo deve acontecer após os 15 anos, porque aí a pessoa já tem o intelecto para decidir, ter a certeza se ela quer se batizar ou não. Amém? Então os 15 primeiros anos já ficou. De 70 eu tirei 15, sobrou quanto? Quem é bom de matemática aí? 5. Sobrou 55 anos. Amém? Agora, veja. Então, sobrando 55 anos para nós, esses 55 anos é para que eu e você possamos fazer a vontade do Senhor aqui nessa terra. Dos 70 tira os 15, sobra 55. Desses 55 é para que eu e você possamos colocar em prática Mateus, para colocarmos em prática o amor de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. São esses textos que eu acabei de ler que nós devemos colocar em prática. Mas agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nessa conta. Veja, lembrando que o que eu estou fazendo aqui é uma média, que eu considero ali meio que um padrão,
mas que foge um pouco desse padrão. Por isso eu digo a você que é importante talvez você sentar e ser ousado e contar os teus dias, sabe? Conte os teus dias e você vai se surpreender com o que você vai encontrar. Mas dentro de uma média, então vamos começar por um dia de 24 horas, amém? Eu coloquei só coisas básicas aqui. Num dia de 24 horas, nós dormimos 6 horas, ok? Volto e repito, eu sei que tem gente que dorme 8, 9, 10, mas enfim, vamos pegar por uma média, tá? Eu estou sendo bem pessimista, né? Mas tudo bem, vamos pegar como uma média. Num dia de 24 horas, uma pessoa normal, ela dorme mais ou menos 6 horas, embora você ouça por aí que o ideal dormir é 7 horas, 8 horas, né? Mas ela dorme 6 horas. Ela trabalha por 8 horas. Ela trabalha por 8 horas, ok? E aí eu fui bem generoso com essa informação aqui, tá bom? Bem generoso. Ficamos no celular por 2 horas, dessas 24 horas, ok? E ficamos sem fazer nada por 3 horas. O que é fazer nada? Fazer nada pode ser fazer nada mesmo, ficar lá sem fazer nada, encostado num canto, sei lá, na caixinha do nada, pensando no nada, sei lá eu. Ou assistir televisão, assistir uma série, enfim, fazer nada, nada produtivo, né? Ok. Quando nós somamos isso e tiramos isso das 24 horas, sobra para nós 5 horas, num dia de 24 horas. Isso fazendo exatamente a formulinha bonitinha aqui que eu coloquei. Mas se você dormir 1 hora a mais, 4. Se você ficar 1 hora a mais no celular, 3. Se você ficar 1 hora a mais sem fazer nada, 2. Se você vacilou, acabou. Aí eu fui para uma coisa um pouquinho mais profunda. Eu fui aprofundando nisso, amém? Agora eu saí de um dia e eu fui para uma semana de 7 dias. Uma semana de 7 dias. Numa semana de 7 dias, nós dormimos 1,75 dias. Ou seja, quase 2 dias de uma semana de 7 dias, nós passamos dormindo. Numa semana de 7 dias, nós passamos 1,83 dias trabalhando. Dessa semana nós vamos passar trabalhando. Nós ficamos 0,58 do dia, que dá em torno de 14 horas no celular. E também nós ficamos na caixinha do nada, ou fazendo nada, 0,845 do dia, que seria em torno de 21 horas. Ou seja, numa semana de 7 dias, preste bem atenção, o que sobra para mim e para você livre é 1,9995 do dia, ou seja, quase 2 dias de uma semana de 7 dias é o que sobra para mim e para você, para eu e você fazermos o quê? A vontade do Senhor. Isso se nós não dormirmos a mais, se nós não tivermos preguiça, se nós não nos distrairmos, se nós não nos envolvermos com as séries do Netflix e aquela coisa toda. Eu estou falando de uma coisa perfeita. Amém? Agora eu quero sair de uma semaninha e eu quero entrar no ano. Um ano, ele tem 365 dias. Desses 365 dias de um ano, nós dormimos 91,25 dias. Em um ano, você passa 91,65. Tem uns, meus irmãos, que eu acredito que passam 150. Nada contra, mas está estouradinho aí, mas tudo bem, né? Ok.
Então imagine você que num ano você dorme 91,25 dias. Em um ano você trabalha 95,595 dias, quase 96 dias. Em um ano nós ficamos por 2 horas no celular por dia. Em um ano nós ficamos 30 dias, 30,41 dias na frente do celular. Em um ano nós também ficamos na caixinha do nada, sem fazer nada, assistindo uma televisão, jogando nosso tempo fora, por 45 dias,625. Ou seja, em 365 dias que o Senhor nos dá, nos sobra, no final daquele ano, 102 dias só. E aí eu dei um salto um pouquinho maior. Se Deus está dizendo que nós viveremos 70 anos, tiramos os 15 iniciais, nos sobra 55. Vamos olhar para os 55 anos. Em 55 anos, nós dormimos 13,75 anos desses 55 anos. Desses 55 anos, nós trabalhamos 14,4 anos. Desses 55 anos, nós ficamos 4,58 anos na frente do celular, usando ele 2 horas por dia. Nesses 55 anos, no fazer nada, assistir televisão, jogar nosso tempo fora, nós gastamos 6,875 anos fora. Em 55 anos que nos sobraram para fazermos a vontade de Deus, o que sobra livre para nós é 15,4 anos. E nós já estamos praticamente próximos da morte. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas enquanto eu comecei a escrever isso, eu ainda chamei a Rose, eu falei para a Rose, dá uma lida nisso aqui, Rose. Lê isso aqui. Ela falou, mas isso é loucura. Eu falei, eu sei que é loucura. Eu falei para ela, eu sei que é loucura, sabe por quê? Porque aqui nós estamos colocando 4 coisas básicas. Se nós formos colocar as outras coisas, se eu colocar 1 hora de academia aqui da minha vida, se eu colocar 1 hora aqui de outras coisas da minha vida, sobra o que para mim? E sabe, meu irmão, por que eu fiz isso? E sabe por que Deus me levou a escrever isso para você nessa noite? Eu até, inclusive, uma vez, eu me lembro que eu ouvi isso, né? Eu fui num treinamento, e eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu fui num treinamento. Talvez você já até tenha ouvido isso, né? E aí o cara pega e fala assim para você, assim, ó, é como você tomar um sachêzinho de açúcar e um cafezinho, não é verdade? Você já parou para pensar? Você abre o sachêzinho de açúcar pequititinho e você joga na xícara e põe um cafezinho. Mas é um sachêzinho de açúcar só, num cafezinho. E em uma semana? E em um mês? E em um ano? E em 10 anos? Quanto isso daria de consumo de açúcar por nós? E nós nem pensamos nisso. Nós nem paramos para pensar nisso. Nós vamos vivendo a nossa vida. E quando Deus me colocou para contar os nossos dias, Deus me levou a um entendimento. E o entendimento é o seguinte: eu e você estamos sendo roubados na cara dura por Satanás. E nós nem sequer percebemos que ele está nos roubando o tempo todo, está levando de nós o bem mais precioso, inestimável que existe, porque não existe ouro, não existe prata, não existe diamante, não existe dinheiro no mundo que possa comprar um dia seu que passou. Você pode ficar pobre, você pode perder tudo,
você pode quebrar, e você pode reconquistar toda essa riqueza com o passar do tempo, mas você não consegue recuperar o tempo que você perdeu. Esse você não recupera. Esse você não recupera. Então, o ladrão do nosso tempo, ele está trabalhando, e ele não só está trabalhando, mas ele está trabalhando muito bem, para que eu e você não possamos perceber como é que ele está roubando, querido. Porque se ele estivesse roubando de uma forma muito bruta, se ele estivesse roubando de uma forma muito alarmante, você ia olhar e falar: eu estou sendo roubado, peraí, o cara chegou aqui, pegou e está levando. Não, Satanás está nos roubando o tempo todo, e nos roubando, e roubando cada vez mais, e nós não estamos percebendo, porque nós não estamos nem atentos ao que está acontecendo. E quando você perceber, já é tarde demais. Já é tarde demais. Quando muitos pararem para olhar, já foi, já é tarde. Agora a pergunta, querido, é: por que é que Satanás está roubando o nosso tempo? Por que é que Satanás está roubando o meu e o seu tempo? Qual é o propósito de Satanás de roubar o meu e o seu tempo? Vamos ler o que está escrito lá em 2 Coríntios 5:10. E você que abrir isso na tua Bíblia, grifa isso na tua Bíblia. Pois todos nós, aqui ele está falando, pois alguns, não, ele está dizendo, então diga assim: é comigo também, é comigo também. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Agora vamos lá para Eclesiastes 12:14. Vai lá também, circula esse versículo aí na tua Bíblia. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Agora, meu irmão, eu e você nos esquecemos disso. Eu e você estamos vivendo a nossa vida de uma maneira tão desapercebidos, que nós nos esquecemos disso. Mas deixa eu te contar uma coisa: se tem alguém que lembra disso todo santo dia, é o diabo. Porque a única coisa que ele quer fazer comigo e com você é me distrair, te distrair, para que eu e você não pratiquemos nessa terra boas obras, porque no dia do acerto de contas com o Senhor, as obras serão expostas. O problema maior, escute bem o que eu vou dizer para você. O problema maior, querido, é que o Silvano há dias atrás estava ministrando aqui e ele falou sobre isso. Tem um texto na Bíblia que o salmista, ele diz assim: se eu subir aos céus, lá o Senhor. Se eu descer nas profundezas da terra, lá o Senhor. Se eu cavar um buraco profundo e entrar dentro dele, lá o Senhor. Nada que eu e você fazemos nessa terra passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o dia que nós sentarmos diante do justo juiz, não haverá argumentos, nem justificativas que nós vamos poder apresentar,
diante dos fatos que serão colocados diante de nós. Sabe, irmãos, nessa terra existem os advogados. E os advogados, eles trabalham para acharem brechas nas leis, para que eu e você consigamos não sermos punidos, talvez, por alguma coisa, né? E a Bíblia diz que nós temos um advogado. E esse advogado advoga as nossas causas perante o Pai. Porque se nós não tivéssemos esse advogado, eu e você estaríamos aqui nessa terra ainda? Não, querido. Nós já tínhamos sido fulminados dessa terra. O problema é que esse advogado, um dia, ele vai deixar de ser advogado e ele vai se tornar um juiz. E você não vai poder levar com você nenhum advogado para tentar achar brecha nenhuma, porque ele vai colocar diante de mim e de você o vídeo da minha e da sua vida. E na hora que você se disser assim, sabe Deus, naquele dia, ele vai falar, espera um pouquinho aí, anjo, coloca lá, no dia tal, 18 de setembro de 1999, play. Qual é a justificativa, meu filho? Não, Senhor, não, mas você estava deitado no sofá da sua casa. E você ficou lá, ó, tá vendo o reloginho contando aqui embaixo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Você passou o dia ali na frente. Isso é muito sério, irmãos. Só que nós não pensamos nisso. Nós não paramos para pensar nisso. Nós estamos tão enganados com tudo que tem acontecido nesse mundo, que nós nem sequer pensamos de que um dia haverá esse encontro. E haverá. E o Senhor tem nos dado vida. Para quê, meu irmão? Por que Ele está dizendo lá em Efésios capítulo 5, que nós devemos não ser como como as pessoas erradas, mas nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para você aqui nessa terra, meu irmão? A vontade do Senhor é que você ame o teu próximo. A vontade do Senhor é que você realmente vá e faça discípulos. Você pregue a palavra, você cuide de pessoas, você anuncie o Evangelho. Que você se desprenda um pouquinho de tudo isso. E talvez você esteja olhando para mim aqui dizendo assim, pastor, mas você não sabe o que é ficar cansado. Eu sei, querido. Mas nós teremos uma eternidade para descansarmos quando nós chegarmos no céu. O que eu quero que você entenda é que se você descansar muito aqui nessa terra, você corre o risco de não descansar no céu e passar o tormento do inferno junto com Satanás. É duro dizer isso, mas nós podemos chegar diante do Senhor e Ele olhar para nós e dizer assim, afasta-te de mim, pois eu nem vos conheço, eu nem sei quem você é. E você dizer para Ele, não, mas eu expulsei demônios no teu nome, não, mas eu orei, mas eu preguei no teu nome. Afasta-te de mim, porque eu nem te conheço. Meu irmão, cuidado, querido. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é grande, eu sei que os dias são maus, eu sei que nós estamos passando cada vez mais por dificuldades, mas uma coisa nós temos que entender: se nós não tomarmos rédea do nosso tempo, da nossa vida, e começarmos a organizar isso, nós vamos ver que o nosso tempo vai acabar assim, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Existe um poema de um escritor cristão que ele diz assim:
o dia do julgamento será o dia da glória de muitos crentes, mas também será o dia do desespero de muitos crentes. E nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Nós não olhamos para isso. Não haja como insensato. Não viva como insensato. O Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa noite. E o Senhor está nos mostrando o que é que nós temos que fazer. O Senhor está nos mostrando o quanto nós já estamos perdendo no nosso tempo nessa terra. E que nós precisamos aproveitar ao máximo o que nos sobra, para que nós possamos chegar diante desse justo juiz e apresentarmos a Ele as nossas obras. Você acha mesmo, irmão, que quando você chegar diante de Jesus e você disser assim para Ele: sabe, Senhor Jesus, eu não evangelizei o Arnaldo, porque o Arnaldo era muito bravo, o Arnaldo era chato, ele briguento, era nervoso, então assim, eu deixei o Arnaldo para lá. Você acha mesmo que isso vai colar no dia do acerto de contas? Eu imagino Jesus olhando para mim e respondendo assim para mim: mas você é pior do que ele, e eu fui atrás de você, e eu mandei pessoas para ir atrás de você, e é por isso que você está aqui. Por que você não foi? Tudo é muito difícil, irmãos, tudo é muito cansativo, tudo dá muito trabalho, tudo é muito problema. É tudo muito problema. Mas as pessoas, mas o ser humano, mas o amor de muitos se esfriou, mas isso e aquilo, mas é verdade, meu irmão, tudo isso está acontecendo. E deixa eu te colocar uma coisa aqui: não vai melhorar, vai piorar ainda mais. Cada dia que passa vai piorar. Nós ainda não somos perseguidos, nós ainda não estamos sofrendo em guerras aqui na terra, o negócio ainda não estreitou para o nosso lado, mas vai estreitar, pode ter certeza disso. Basta você olhar por aí por fora, como é que as coisas estão se desenhando, as decisões, pessoas monopolizando informação, e na hora certa elas agirão, e eu e você seremos confrontados. A pergunta é: nós estamos preparados para isso? Ou você está aqui nessa noite querendo só uma coisa do Senhor: as bênçãos dele? Sabe, Deus, eu quero um carro, eu quero a minha casa. Sabe, Deus, eu quero dinheiro, eu quero viajar, eu quero tudo isso. Sabe, Deus, eu quero desfrutar de tudo isso. E eu não estou dizendo que nada disso seja errado. Nós temos o tempo Cronos para isso. Deus nos ensinou quarta-feira a organizarmos a nossa vida para isso. Não está errado, desde que seja feito da forma certa. O problema é quando nós jogamos a nossa vida ao léu, não cuidamos dela. Sabe, palavras como essa, eu sei que elas são difíceis de você digerir, passa travado aqui na garganta, mas é a mais pura verdade, querido, porque um dia nós ficaremos perante o nosso Senhor, e nós vamos prestar contas a Ele das nossas obras. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Você tem investido? Você tem feito discípulos? Você tem mudado a vida de pessoas? Muitos entendem que escuta aqui, muitos entendem que ganhar vida é trazer gente para a igreja.
ganhei mais um para Jesus. Sério? Não, querido, você só trouxe a pessoa para a igreja. Ganhar para Jesus é alguém que traz para a igreja, cuida, discipula, ensina, põe dentro dela Jesus Cristo, faz dela um cristão de verdade, a ponto de você olhar e falar: meu amigo, tu é um convertido. Isso é ganhar Jesus, para Jesus, pessoas para Jesus. E muitos aqui acham que estão, nossa, esse ano, ó, quem mandou largar a rede? É isso aí, aleluia. Estou enchendo o cesto. Cuidado. Cuidado, porque você pode chegar lá no céu e o Senhor falar assim, você chegar apresentando, não vou pegar o Arnaldo de novo, o Senhor vai falar, o pastor está de marcação comigo, né? Está de marcação comigo, né? Vou pegar a Ana Lúcia, né? Vou chegar lá no céu e vou falar para o Senhor, Senhor, mas tem a Ana Lúcia na lista aí, está faltando a Ana Lúcia. Ele vai falar, não é a Ana Lúcia, não foi você não, filho. A Ana Lúcia tem outro por detrás aí que estava cuidando dela enquanto ela mais precisou, orientou, abraçou, amou, ensinou, cuidou, orou, e não é você não. E aí você diz assim, mas como assim, Senhor? Presta atenção, meu irmão. Eu sei que é difícil e há um preço a ser pago, mas a escolha é sua. Eu só estou aqui te alertando para que você não chegue no dia do juízo final, diante do tribunal do Senhor, e apresente a Ele obras feitas por mãos humanas, casas, carros, dinheiro, poder, carreira, porque isso para Ele não tem interesse nenhum. Só vai virar fogo aqui na terra. E eu também não estou dizendo para você que você não tenha que ter isso. Se o Senhor quer te dar carros, receba. Se Ele quer te dar casas, receba. Se Ele quer te dar um lugar maravilhoso, tome posse dele. Aliás, eu estou esperando o meu. Ele prometeu, Ele falou para mim, é o número 4. Para onde eu passo, eu estou vendo 4. 4? Tem 4 aí? Não tem 4, então não é aqui não. Deixa eu ir para lá. Eu estou de olho no 4, irmão. Ele vai dar. Mas isso não importa. O meu coração precisa estar só em uma coisa: vidas para o Senhor aqui na terra. Vidas para o Senhor aqui na terra. E eu quero concluir com um versículo. E eu orava a Deus nessa manhã por esse versículo, sabe, irmãos? E enquanto eu orava a Deus por esse versículo, Deus Ele pediu para que nessa noite eu fizesse um ato profético aqui. Eu tenho uma certa resistência a tudo isso, mas eu fui lá, eu coloquei meu joelho no chão e eu falei: Senhor, se o Senhor quer que seja feito, então fale comigo, mas testifica no meu coração a Tua palavra, de uma forma sobrenatural. Mas Deus, de uma forma que o Senhor poucas vezes fez comigo, né? E o Senhor, Ele testificou no meu coração esse texto de João capítulo 9, versículo 4 ao 7. Um texto muito conhecido da palavra, mas com um trecho muito interessante que Deus falou comigo nessa manhã. Ele fala assim, ó, João 4, 7. Ou melhor, João 9, 4, né, Ellen? Isso, João 9, 4. A minha versão diz assim, ó: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí no versículo 6, depois dele dizer isso, no versículo 6, ele fala assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. E então, preste bem atenção nisso. E então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E o que significa o tanque de Siloé? Enviado.
O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E eu disse: Deus, o que o Senhor quer fazer com isso, Pai? Fique tranquilo, eu não vou cuspir em barro, fique em paz, né? Apesar de eu ser louco, hein? Eu já fui logo para essa. Como é que eu vou fazer? Vamos arrumar uma porção de barro, vou mandar os irmãos ficar cuspindo ali na entrada do culto. Não, brincadeira. Eu falei: Deus, como o Senhor quer que eu faça isso? E Deus falou assim para mim: você vai pegar o óleo, você vai ungir as mãos, e você vai colocar as tuas mãos sobre os olhos de cada um desses teus filhos, e as escamas irão cair, e eles vão enxergar, a partir de hoje, a brevidade da vida deles, e eles viverão tudo o que eu tenho para a vida de cada um deles. Eles serão os pastores, as pastoras, os missionários, as missionárias, os evangelistas, os pregadores, os diáconos. Eles serão tudo isso e muito mais. E sabe, meu irmão, quando Deus colocou isso no meu coração, isso queimava dentro de mim, mas queimava de uma forma muito profunda. Era como se Deus estivesse dizendo assim: todos estão cegos, mas hoje eu tirarei as escamas dos olhos deles, e eles vão aprender a contar os dias deles, e eles vão aprender a desfrutar da vida deles, de uma forma que nunca eles desfrutaram até hoje. E isso, nesse momento, eu gostaria de fazer isso. Veja, escute bem o que eu vou dizer para você. Você, nesta casa, não é obrigado a nada. Se você sentir no teu coração, eu vou estar aqui na frente, eu vou estar com as minhas mãos ungidas, e se você quiser, você sai do seu lugar, e você vem até aqui à frente, e eu vou colocar as mãos nos teus olhos. Se você não quiser, você pode ficar tranquilo no teu lugar, em paz, sem problema algum, amém? Mas se você tem fé no teu coração, e você crê que Deus está nisso, então saia do teu lugar, e você vai vir aqui à frente. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, para estar vindo aqui à frente, para estar ministrando, amém? E se você, por favor, se coloque de pé, igreja.